Professor, vamos falar hoje, dando sequência no nosso assunto, da colonização brasileira. Como se deu isso? O que chegou aqui primeiro? O que já existia aqui? Bem, nós estamos falando, quando Portugal descobriu o Brasil, na verdade, ele pensava ter descoberto a Índia, por isso chamou os nativos de índio. Ele não teve a menor noção do tamanho do Brasil. Achou que era uma ilha, em princípio. Depois uma terra grandiosa, só muito posteriormente que foi descobrir que era um continente. Muito embora desconhecendo o tamanho da terra descoberta, entretanto, já houve um questionamento entre Espanha e Portugal, e daí resultou o chamado Tratado de Tordesilhas, que toda a terra pertencente a 370 léguas da ilha de Cabo Verde pertenceria a Portugal. Além disso, pertenceria à Espanha. Bem, feito, ajustado com a Espanha esse tratado, Portugal, de certa forma, ignorou, não via como explorar a terra aqui e extrair riqueza, mesmo porque a Índia era um comércio interessante para os portugueses, estavam entusiasmados com o tráfico de ervas preciosas e tempero e tal. Bem, mas, entretanto, ele teve a preocupação de mandar expedições exploradoras para mapear a terra descoberta e também ver se havia alguns tipos de invasores aqui no nosso território. Essas expedições foram enviadas no ano de 1501, 1503, várias expedições, mas somente com esse o intuito. Umas e outras encontraram invasores aqui franceses, holandeses, houve alguns atritos, alguma escaramuça, mas os portugueses conseguiram expulsar e manter o território brasileiro íntegro. Bem, era tão grande o território descoberto, assim que mapeado, que os portugueses não tinham a menor ideia de como colonizar um país tão pequeno, de pouca economia, o que fazer com tamanha densidade do nosso território. O que o rei de Portugal entendeu? Vamos dividir esse país em lotes e doar aqui a pessoas do reino de Portugal. Então, ele dividiu em 15 lotes, chamados capitanias, mais tarde capitanias hereditárias, e procurou pessoas de posses em Portugal para doar. Entretanto, esses portugueses de grandes posses não aceitaram o encargo. E o rei acabou doando essas capitanias para pessoas de alguma forma ligada à Casa Real, mas de poucas posses. Uns e outros conseguiram até arranjar navios e vir para o Brasil. Outros venderam tudo o que tinha e vieram para o Brasil. Por isso, foi uma forma de colonização que, embora tenha dado certo anteriormente nas colônias africanas, mas não deu certo no Brasil, dado a grandiosidade, a dificuldade. A terra era fértil, mas as dificuldades eram muitas. Você imagina hoje, por exemplo, alguns 30 anos atrás, quando alguém falava em abrir uma fazenda lá no Tocantins ou no fundo do Pará, era uma loucura, né? No Paraná mesmo, 40 anos atrás. O sudoeste do Paraná era mato e tinha pinheiro araucária de 5 metros de circunferência no pé. Poucas pessoas acreditam nisso. Eu sei porque eu estava lá, eu vi. Então, imagina num Brasil, o índio não derrubava. Então, imagina o tanto que era uma região inóspita e sem noção do tamanho e da geografia daqui. Então, mas as capitanias que deram certo, que foram poucas, e a mais bem-sucedida foi a de Martim Afonso de Souza, que em 1532 ele reuniu o que pôde, era uma pessoa experiente, e veio para Pernambuco e aí abriu a sua terra, na tentativa da primeira colonização, trazendo principalmente aquilo que eles tinham domínio sobre a cultura, a cana-de-açúcar. Então, trouxeram mudas de cana-de-açúcar, cavalos, veio o padre, os primeiros jesuítas, e veio famílias inteiras, vieram e tomaram posse da sua capitania ali em Pernambuco e começaram a colonização, plantando cana-de-açúcar. Imagina, veio
os primeiros fechos de cana, teve que fazer o primeiro plantio e depois reproduzir, para aquilo se expandir, esperar 5 anos. Não foi fácil a vida desses primeiros colonizadores. Bem, mas isso, de certa forma, deu tão certo que chegou um momento que o Brasil, naquela época, se tornou o maior exportador de cana-de-açúcar do mundo conhecido. Entende? Hoje se fala assim, o Brasil é o maior exportador de soja. Né? E, na época, né, o Brasil já foi o maior exportador de cana-de-açúcar naquela época. Isso despertou, por parte de outros povos, o desejo de vir aqui. Houve até assaltos total, né? Levando armazéns inteiros de açúcar e tal, principalmente nessa... E era exportado in natura? Era exportado in natura. Sim. A rapadura, né? Principalmente a cana, na sua primeira ideia, ela é rapadura escura, né? Só agora, com os processos modernos, é que ela se torna branca, usando outros produtos químicos, mas naquele tempo era a rapadura, né? Isso, exato. Como se encontra até hoje. Como querem hoje fazer com as terras da Amazônia. A preocupação não muda, o tempo muda, mas o pensamento e o desejo com relação ao estrangeiro sobre as nossas terras é o mesmo. É muito recorrente, né? Exato, parece que as coisas são programadas, né? Apenas se repete. Bem, em Portugal é evidente que tinha uma grande preocupação com essa questão de manter a nossa unidade íntegra, né? E isso foi preocupante, então o governo de Portugal resolveu criar um governo geral, com sede na Bahia. E para cá mandou o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, com sede na Bahia. Aliás, falando em Tomé de Souza, numa oportunidade futura, eu quero passar a explicação de que as ruas de Maringá, da nossa cidade, contam a história do Brasil, item por item, momento por momento. Começa com Colombo, que é a Avenida Colombo, e depois vem a Praça Portugal, a Rua Vaz de Caminha. Tomé de Souza na Zona 2. Os governadores Tomé de Souza, Mendes Sá, Estácio de Sá. Então, Maringá, numa oportunidade, vou explicar aqui. Quem conhece a história do Brasil se localiza em Maringá. Muito bem. De onde, como fosse um GPS.